for um cara meio autodidata, você vai aprender um pouco sobre a aerodinâmica e o comportamento desse aeromodelo quando ele estiver voando. Olha aí. Você fala, puxa vida, tudo isso? É tudo isso. E é um aeromodelo desse tamanho, cara, que é o ideal você começar fazendo. Faz um aeromodelo grande, erra, estraga, perde, ó, dinheiro. Então, esse é muito barato, muito fácil de fazer, tranquilo, não é? Onde você usa um planador desse? Bom, você pode usar em campo aberto, num parque. Então, até no jardim que tem lá na praça, você consegue voar com ele. Por quê? Porque ele é pequenininho, ele não vai sumir. Ele vai voar pouco, vai pousar ali na frente, você vai lá, pega. Cara, é o tipo de aeromodelo com que eu mais me divirto. Eu tenho tudo que é tipo de aeromodelo que você imaginar, só não tenho jato. Do tamanho que você imaginar, eu tenho. Tá? Do pequenininho assim ao de mais de 2 metros de asa. Mas o que realmente traz muita diversão é aquele que você joga na mão. Aliás, é interessante. Outro dia, eu achei um planador que meu filho comprou para o filho dele, lá na academia, como é que chamava? Teve agora recentemente, tá? Portões Abertos. E não é nem não era um modelo feito, fabricado, não, é uma coisa feita, mas é desse tamanho, tamanho da minha mão, assim, ó, de plástico dobradinho e tal. Aí eu catei isso aí, e eu tava com o meu boneco, a câmera, né? Falei, eu vou filmar isso aqui. Peguei e comecei a jogar ele em frente de casa. Rapaz, não parava mais de brincar com ele. Voava bem pra caramba, voa bem, eu tenho ele até hoje aí, né? Isso foi recente, um ano atrás, eu acho. Rapaz, como foi visualizado o story que eu fiz isso, ou foi Rio, sei lá eu o que que eu fiz. Teve uma visualização absurda e é uma coisa super simples. Por que que tem? Porque é simples, porque é legal. Porque eu estava brincando com ele na frente da minha casa. Olha só que show. Então é simples, voa bem, você consegue fazer, você constrói com calma, com tranquilidade, aprende muita coisa, tá? Pode brincar na frente da sua casa, no terreno baldio do lado, pode brincar num parque, né? Num parque, num jardim, né, da sua cidade, ou até num campo de futebol, ou num campo aberto mesmo, numa fazenda, que você vá numa fazenda, sei lá o quê. Então, cara, é muito legal. E, ó, a outra coisa, do que é feito esse planador? Eu acabei de falar, pode ser de plástico, né? Nesse caso, era comprado pronto. Meu filho comprou para o meu neto, quando ele era bem pequenininho, e ficou aqui em casa, aqui. No fim, ficou aqui comigo. Meus filhos compram as coisas e pô, deixa tudo aqui, sabe? Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas, enfim, ele pode ser de balsa. Ah, de balsa? Balsa é o material primário que a gente conhece na história do aeromodelismo. Os primeiros aeromodelos, eles eram feitos realmente de balsa. Por quê? Balsa é uma madeira extremamente leve, macia e fácil de trabalhar. Pode ser de plástico, como eu expliquei, mas não esse que eu expliquei que já vem pronto. Você pode pegar um pedaço de plástico, cortar e fazer um aeromodelo. Cara, sabe até o que eu já fiz com plástico, com garrafa PET? Eu já fiz até hélice de aeromodelo elétrico. Lá no início, que não tinha nem motor próprio para o aeromodelo elétrico, eu pegava motor de carrinho e tentava fazer meus aeromodelos elétricos, né? Mais de 20 anos atrás aí. Ou espuma. Que espuma? Bom, hoje tem até espuma de poliuretano, tem a espuma, o isopor é uma espuma, o Depron é uma espuma com duas capinhas, e tem aquelas espumas, né, que você vê daqueles aeromodelos chineses, que o cara dobra a asa, aí não quebra, é um negócio maluco. Então, a balsa, no caso, ela é muito leve e durável, enquanto os de espuma tendem a ser muito mais resistentes a impactos. Porque quando você joga e tem impacto. Você fala, ah, mas quebra, às vezes quebra. E aí você tem que saber consertar, né? Não tem milagre, né, meu amigo? Você tem que saber fazer alguma coisa. Então é isso aí. Então, os planadores simples de balsa ou de espuma, eles são ideais para aprender como asas geram sustentação e como o equilíbrio do aeromodelo influencia no voo. Rapaz, o segredo do voo de aeromodelo tem dois segredos básicos, tá? Mas bem básico isso aqui. Tem outras coisas por trás, mas bem básico. Qual é o primeiro? Peso. Aeromodelo não pode ser pesado. Né? Por quê? Porque ele se apoia no ar para voar. Se ele for pesado, dançou. Né? Esse é o segredo número 1 básico. E o segredo número 2 se chama
equilíbrio do modelo, tá? Avião de verdade tem uma coisa que é feita nele que se chama peso e balanceamento. O que significa isso? Você tem que saber exatamente se o avião ou aeromodelo é a mesma coisa, ele está estabilizado segundo o seu CG. Sabe o que é CG? Centro de gravidade. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, dentro do meu curso, eu explico detalhadamente em várias aulas, tá? Então você aprende tudo ali. Mas o curso a gente fala lá no fim. Aí aqui eu sempre acabo voltando, porque como eu criei tudo isso, então fica na minha cabeça, não tem milagre, né? Planadores de interior, também chamados de indoor ou indoor gliders. O que é isso? Aí, cara, a gente está falando de planadorzinho pequeno, mas extremamente leve, projetado para voar em ambiente fechado. Vamos dar um exemplo. Na sua cidade aí não tem um campo de uma quadra de basquete coberta? Então, você pode voar com ele ali dentro. Em vez de você jogar no campo, esse é tão levinho, que se solta ele ali dentro, ele voa devagar, assim. É uma coisa linda, é delicioso de ver, né? Então é projetado, né? O indoor glider, glider é planador, indoor é dentro de casa, né? Ou dentro de algum lugar. Esses planadores extremamente leves, eles são projetados para voar nesses ambientes internos, fechados, com ginásios, como eu falei, ou grandes áreas fechadas, grandes galpões, por exemplo, tá? E eles são lançados à mão ou até com um elástico, tá? Então, olha só, é mais uma modalidade que eu estou dando aqui para você. Olha quanto conhecimento você vai levar saindo aqui dessa live. Se você continuar assistindo, você vai levar muito conhecimento daqui. Isso é para quem é iniciante, tá? Para quem está começando. Camarada que já está aí há 10, 15 anos no aeromodelismo, essa live aqui não significa nada. Mas eu sei que para você significa, porque você não tem toda essa experiência, eu tenho e eu quero compartilhar com você. Bom, vantagens, né, dos planadores de interior indoor gliders, que é o termo em inglês. São perfeitos para você aprender sobre voo num ambiente controlado. Opa, o que é isso? O ambiente fechado a gente chama de controlado. Por quê? Não tem vento. Então, por exemplo, se o teu planador, você pega um planador desse leve e joga no vento, ele tem um comportamento, um lugar aberto, não no vento, lugar aberto, tem um comportamento. Por quê? Porque tem rajada de vento, tem brisa, tem vento forte, tem um monte de coisa acontecendo ali. Quando você está dentro do ambiente fechado, o ar está parado. Aí você joga o aeromodelo, pode ser que ele nem voe direito. Por quê? Porque ele pode estar desbalanceado, ele pode não estar bem calibrado, e aí ele pode não voar direito. E aí você começa a regular, e você começa a aprender para que serve cada superfície daquele aeromodelo, a asa, a cauda, o leme, para que serve tudo aquilo. E você vai ter e também o centro de gravidade, porque muda, com o vento muda tudo, o vento joga teu aeromodelo, né? Às vezes você nem sabe se ele está voando. Agora, no lugar fechado, quando você joga, aí você vê se ele vai voar mesmo, tá? Por quê? Ele só vai voar mesmo se tiver tudo reguladinho, equilibrado, peso em ordem, centro de gravidade em ordem, tudo em ordem. Senão não vai voar legal, tá? Então, o legal disso tudo é que ele voa devagar e ele é fácil de ajustar, tá? Agora vamos aos materiais. Quais são os materiais que normalmente a gente usa para fazer esse tipo de aeromodelo? Balsa e olha só, filme plástico. E é isso que torna ele tão leve, mas também muito difícil de se construir, tá? Mas é claro, tem que pensar uma coisa, que ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém nasce com habilidade para fazer as coisas. Não, você desenvolve as habilidades. Eu tenho habilidade, por exemplo, para fazer isso aqui que você está vendo eu fazer. Eu tenho habilidade para fazer um modelo. Eu tenho habilidade para andar de moto. Eu tenho habilidade para dirigir carro. Eu tenho habilidade para pilotar aeromodelo radiocontrolado. Eu tenho habilidade para pilotar, digamos, motocicleta, né? O que mais que eu piloto? Avião de verdade. Avião de verdade. Eu tenho todas essas habilidades.
Nossa, Dail, você é apenas o máximo, né? Eu falei, não. Sabe por que eu sei fazer tudo isso? Porque eu treinei, porque eu fiz curso, porque eu aprendi, tá? Porque eu desenvolvi cada uma dessas habilidades. Assim como você, se você tem mais de 18 anos, você desenvolveu uma habilidade que é dirigir carro. Se você é motociclista, você desenvolveu uma habilidade para dirigir moto. Habilidade não nasce com ninguém, tá? Não nasce. Não é vocação, habilidade. Habilidade você aprende como e a desenvolve. É assim que funciona, tá ok? Então não se assuste com tudo isso que eu falei, que não quer dizer nada. Só quer dizer que eu tenho mais tempo de vida e eu aprendi mais coisas, fiz mais cursos, faço curso até hoje, né? Fiz mais cursos para aprender cada vez mais. Como, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui. Você acha que caiu do céu? Isso que eu estou fazendo agora? Não. Eu fiz curso para aprender a fazer isso também, por isso, por incrível que pareça. Eu tenho um monte de habilidades, mas tudo isso eu me preparei para ter. Eu desenvolvi habilidade, tá? Quer ver uma habilidade que eu não tenho muito boa hoje? Exatamente fazer, trabalhar, não, fazer indoor eu faço, mas trabalhar com filme plástico. Essa habilidade eu preciso estudar mais e desenvolver mais. É super difícil você trabalhar com filme plástico. Para mim, para você pode não ser. Você pode ter já desenvolvido uma habilidade parecida trabalhando com filme plástico numa outra coisa qualquer. E aí você chega no aeromodelo, você tem a ideia, pô, isso aqui para ficar levinho, eu podia revestir com esse filminho plástico aqui. Ó, que legal. Sabe de que filme plástico eu estou falando? Sabe aqueles negócios, aqueles rolos de filme fininho, de cozinha? Estou falando daquele filme, tá? Só para você ter uma ideia. Existem aeromodelos que são entelados com aquele tipo de filme, cara. É brincadeira um negócio desse? É exatamente isso que você está ouvindo aí. É feito, com aquele tipo de filme que se faz o aeromodelo indoor. Mas eu estou falando agora em nível, né, top, né, lá em cima. Dá para fazer os basicão? Dá para fazer, claro que dá. Mas esse, quando é feito num nível tchan lá, tem campeonato mundial, cara. Você pensa que isso aqui que eu estou falando de inicial, planador indoor e tal, isso aí é coisa, não, só para iniciante aprender? Os cambal. Tem campeonato mundial de voo indoor. Tem campeonato mundial de planador jogado com a mão. Você não tem noção. Você não tem noção como é isso. É que você sendo iniciante, você não tem esse conhecimento. Mas eu tenho, né? E tem agora, eu dei dois tipos, né? Vamos só recordar aqui, ó. Planador de lançamento manual, planador de interior, indoor gliders. Agora vamos falar dos aeromodelos de borracha. Na verdade, em inglês é assim, ó, Rubber Powered Models. Aeromodelos movidos a elástico. Então, o motor do aeromodelo é de elástico. Exatamente isso que você ouviu. Então, o que que é isso aqui? São aeromodelos impulsionados por uma hélice, fica na frente, normal, como qualquer avião, e é movido por uma fita de borracha que é enrolada manualmente. Então, você enrola, você dá corda, literalmente, segura e solta o aeromodelo, tá? Então, quando a borracha, claro, a borracha, você sabe, ela vai se desenrolar, as hélices vai girar, e isso vai ganhar, dar propulsão ao aeromodelo para ele voar, tá? Você fala, nossa, Dael, mas isso aí é uma coisa muito boba, né? Aguenta aí que eu vou te dar um exemplo, você vai falar, é mentira. Não é, porque eu vi e vi voar, tá? Mas eu conto daqui a pouquinho, aguenta aí. Vamos falar das vantagens desses aeromodelos com elástico, olha só. Aí você já começa a aprender sobre uma outra coisa, que é propulsão e aerodinâmica. Porque aquele elástico enrolado, meu amigo, ele é um motor. É um motor. Puxa, mas é um motor? É um motor elástico. Você vai entender já já. Eu conto no final disso aqui agora, tá? Então, você aprende muito sobre essa combinação, que é aerodinâmica e propulsão. Você viu eu falar que eu fabriquei hélice? É fácil fabricar hélice? Não, mas tem técnica. E aí depende da sua habilidade, ela ficar melhor ou pior. Eu fiz
como era lá no início do aeromodelismo elétrico, e também eu fiz isso antes com modelos desse aí, ó, de rubber powered models, que são modelos com motor elástico. Cara, eu fiz com tesoura e um pedacinho de balsa. Eu cortei a garrafinha PET, ela é inclinada, não é? Então, muito bom para fazer hélice. Eu cortei as pás da hélice, colei na balsa, e nessa balsa eu coloquei um eixo, e esse eixo ligado no elástico, que eu virava ao contrário, e quando soltava, dava propulsão. Então, você nota que só aí, cara, eu aprendi a aerodinâmica da hélice, eu aprendi a fazer uma hélice. E ainda eu via se essas hélices que eu fazia, tamanho, a rotação e tal, era suficiente para puxar aquele modelinho bem levinho que eu tinha, tá? Então aí estava envolvido a aerodinâmica do aeromodelo também. Porque não adianta você fazer um negócio super perfeito no motor, vamos dizer assim, vamos chamar de motor, porque é um motor elástico, né? E se o aeromodelo é uma caixa quadrada, não vai funcionar.